Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí ao A Bola Não Para, para você que acompanha, você que não conhece ainda está assistindo pela primeira vez. Meu nome é Fred Júnior, sou jornalista esportivo, formado em 2000, faz um tempinho já, e desde 99 na Rádio Jovem Pan, de 99 a 2017 fiquei na Jovem Pan e fui repórter setorista do Palmeiras de 2002 a 2017 na Pan. Agora estou de volta há 3 anos acompanhando o Palmeiras pelo Esporte 9 com Alex Miller na Rádio 9 de Julho e também no canal no YouTube do Alex Miller, né? Você sempre tem informações de segunda a sexta do Esporte 9, informações do Palmeiras. E também, aqui no Bola Não Para, tem lives diárias, segunda a sexta, de manhã. Normalmente 10 horas, 10h10, 10h15, mas a partir das 10 fiquem aguardando que eu tô chegando. De segunda a sexta aí, as lives A Bola Não Para. Sempre destacando muito mais o Palmeiras, por ter sido setorista, por voltar a falar de Palmeiras. E, aliás, aqui no canal, desde outubro, eu tenho falando mais do Palmeiras, em virtude das entrevistas que eu fiz, a repercussão que deu. Agradecer a todos os canais, né, ligados à mídia palestina que divulgaram, inclusive, mais entrevistas com conselheiros do Palmeiras, né, repercutindo aquela entrevista lá atrás da Leila Pereira, que muitos criticaram e não gostaram da entrevista naquela oportunidade. Então, eu tinha prometido na sexta-feira, na live de sexta, que eu ia exatamente falar a respeito de uma entrevista, uma matéria, uma coisa exclusiva. Tive um cuidado maior em relação às informações que obtive, esperei um pouquinho mais para nesse sábado trazer aí para vocês já informações a respeito do que eu tinha prometido, né? Estou cumprindo com um certo atraso, mas estou cumprindo a respeito a essa informação. Mas antes disso, antes de qualquer coisa, né, fazer um certo ar de mistério, mas antes de qualquer coisa, se inscreva no meu canal, por favor, é importante. Eu tenho visto no YouTube traz esses detalhes, esses dados, né? Tem muita gente assistindo, eu fico muito feliz que todos estejam assistindo, muita gente assistindo, mas tem gente que não é inscrita no canal. E é importante, ajuda o meu canal ser mais divulgado, ser propagado aí. A sua inscrição aqui no vídeo, o seu like, que é o joinha positivo. Mesmo que você não goste, vai, dá um joinha que ajuda o Fred Júnior, eu fico feliz. E a sua participação agora, no ao vivo que estamos, e a sua participação pós-vídeo. É importante aí que você deixe sua mensagem, onde você está falando, é muito importante, porque o YouTube, o algoritmo do YouTube reage dessa forma para propagar ainda mais o vídeo. Então eu conto muito com a sua audiência e a sua propagação é muito importante. E vou fazer um pedido, se for possível. A gente sabe, quem não é YouTube Premium, todo vídeo que você vai clicar tal, tem os comerciais. E normalmente, quem não faz isso? Todo mundo pula os comerciais, né? Grande parte. Só se alguém esquece ali, vai fazer alguma coisa enquanto não começou o vídeo e o comercial tá rolando. Mas normalmente todo mundo pula. Eu também pulo. Mas, eu vou fazer um pedido para vocês. Quando não se pula o comercial, você assiste até o comercial até o final, são 2 normalmente, né? Um mais curto, um pouquinho mais longo. Às vezes não com audiência, são 2 que não dá nem para pular, mas a maioria dá para pular. Se você puder assistir até o final os intervalos, os comerciais, eu agradeço, porque esses comerciais assistidos por inteiro por você, ajudam o Fred aqui. Claro, nos vídeos do meu canal, né? Nos outros canais, cada um, mas é importante a sua ajuda também, tá legal? Deu uma esticada aí, mas é importante porque vai ser um vídeo longo, já aviso para vocês, é um vídeo um pouco mais longo, é um assunto sério que aconteceu no Palmeiras, que é importante a sua atenção, é importante que você preste atenção, ouça, acompanhe com calma, eu vou falar muita coisa de forma muito mais pausada para você entender e compreender que é um assunto mais importante, denso aí em relação aos bastidores da política do Palmeiras, tá legal? Então vamos ao assunto, mas não esqueça, se inscreva, deixa o like e vai mandando mensagem aí. Então vamos ao assunto. Na última segunda-feira, né, a gente trouxe aí a informação e eu fiz um boletim na terça, tá aí no meu canal, é só assistir o boletim. Falando, claro, surgiu o grupo de oposição, né, Palmeiras Avante, e eu na terça já fiz um boletim, não só falando do anúncio do Palmeiras Avante, eu já tinha uma semana antes falado que já estavam acontecendo reuniões, tinham nomes para serem escolhidos, que ia ter muito isso do Palmeiras sem dono e tal, que era uma das características do nome que ia constar do grupo de oposição. E nesse boletim de terça que eu fiz, eu coloquei 4 nomes de candidatos, possíveis candidatos à presidência do Palmeiras. Um que para mim eu acredito seja favorito, pelo que eu venho conversando com pessoas em off, é claro, que é o Genaro Marino, tem o Savério Orlandi, tem aí o senador, né, o Pastore, Luiz Pastore, e tem o Roberto Silva. E o assunto é o Roberto Silva. O Roberto Silva que
Se não for candidato a presidente, ele pode participar de uma chapa aí como vice-presidente. Então é importante vocês entenderem, né, porque o Roberto Silva fez parte da gestão Paulo Nobre, continuou depois na gestão do Maurício Gagliotti, eu soube que o Paulo Nobre depois não gostou, que ele seguiu com o Maurício Gagliotti, porque romperam, né, Gagliotti e Paulo Nobre. Do Gagliotti ele foi para a gestão da Leila, aí ele acabou sendo demitido aí do cargo dele de diretor, né, secretário-geral aí do Palmeiras, e desse cargo que ele foi demitido com a Leila Pereira, porque ele teria, né, ele ia ser candidato à presidência do Conselho Deliberativo, que acabou tendo a vitória do Alcir, que é o atual presidente apoiado pela situação, tinha o candidato Carlos Faedo da oposição, mas aí o Roberto Silva é membro do COF, né? E eu trouxe aqui, em janeiro, um dia depois do que aconteceu a reunião do COF, de um fato que aconteceu, onde o Roberto Silva, inclusive, eu tinha entrado em contato com ele na oportunidade, um dia depois, ele dizendo-se que estava muito chateado, queria conversar com algumas pessoas do que aconteceu na reunião. E quando me relataram o que aconteceu na reunião, me disseram que foi uma coisa pesada por parte da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, no sentido de ataques pessoais ao Roberto Silva na reunião do COF. Claro, ficou-se no aguardo, e eu vou ler, claro, a manifestação do Roberto Silva pós-reunião. Pós-reunião ele fez uma nota, né, que foi colocada à imprensa e também colocada a outras pessoas, né, do Palmeiras, foi distribuída essa informação, e claro, eu vou ler aqui. Mas só para eu trazer a cronologia dessa situação, porque teve um início da desavença né, desse estranhamento entre Roberto Silva e Leila Pereira, e que culminou nessa reunião de janeiro. Então, em relação ao que aconteceu na reunião de outubro, final do mês de outubro, vou trazer aqui o que aconteceu, porque depois, em janeiro, teve um problema. O Roberto Silva, falei com ele emitiu uma nota para a comunidade palmeirense, para a imprensa, para as pessoas saberem o que aconteceu. Eu relatei sobre isso, né, sobre que tenham sido ataques, né, pessoais ao Roberto Silva, que causou muito constrangimento entre diversas pessoas que estavam na reunião, e as que souberam também ficaram constrangidas. Muitas não concordaram, algumas não concordaram no momento, outras só depois, e teve gente que viu lá no COF e achou tudo legal, tudo normal. E eu vou falar já também em relação ao COF. Já vou falar também em relação ao COF. Mas vamos então a essa ata, né? Do dia 30 de outubro de 2023, né? Uma ata onde teve aí aprovação do balancete do mês de setembro. O balancete do mês de setembro foi aprovado sem restrição, né? Foi aprovado de forma unânime. E aí, depois do relatório lido, né, estavam lá presentes. Vou colocar os presentes aqui, isso é importante. Carlos Tadeu Valente, Lengenfelder, Celso José Bellini, Carlos Ricardo Degon, Enio Jorge Elias Camarano, Faustino Caputo, Islande Pereira Bueno Júnior, João Carlos Falbo Mansur, Maurício Precivale Gagliotti, presidente Gagliotti, que os ex-presidentes são membros natos do COF, né? Mas tem ido só o Gagliotti. Paulo Nobre não renunciou ao conselho. Alguns falam que ele poderia, outros entendem que ele não poderia participar. Ex-presidente Mustafa não tem ido. Carlos Bernardo Faquina Nunes também não. Della Mônica também não. Tironi também não. Então, na verdade, Beluso também não participa, né? Pouco participa. Acredito que nem participa mais mesmo. E o presidente Maurício Gagliotti tem participado. Além do Gagliotti, o Marco Polo Calandriello, o Nobuyuki Yokoyama, Roberto Silva, Silvio Iotti Katatsuragi, Silvia Lúcia Bojean, Tito Lívio Mauli Filho, Walter Celso Teixeira Pinto e o Walter Marconi. Lembrando que o Jean-Patrick Saboia não pôde participar, teve uma ausência, e aí o suplente Celso José Bellini participou da reunião. Então aí foi feito exatamente a votação de setembro, foi aprovado, tudo, o balancete, está tudo certo. E aí foi para o item C, que seria o item várias. Aí com a palavra o membro do COF, Roberto Silva, que disse: eu estou um pouco preocupado com o momento político conturbado. Lembrando, né, colocando entre aspas, né, que foi exatamente no mês onde teve aquela entrevista coletiva que gerou todo o protesto dos conselheiros, que ela chamou os conselheiros a torcida de câncer, os conselheiros destruidores e tal, em que ela disse que assistiu 6 vezes e não viu nada de errado da entrevista, né, mas a entrevista que realmente abalou aquele momento político ali. O pessoal da oposição reagiu à entrevista dada na oportunidade a Leila Pereira. Então vamos lá. Voltando aqui, Roberto Silva disse: eu estou um pouco preocupado com o momento político conturbado, com brigas públicas.
onde eu gostaria muito que a senhora pudesse trabalhar para que houvesse uma pacificação. Acho que nesse momento é muito importante a Sociedade Esportiva Palmeiras ter todos os seus quadros caminhando no mesmo sentido. Até porque, afinal de contas, o slogan é "Somos todos um", como diz o Abel Ferreira, né? Gostaria que a senhora pudesse rever isso e eu tenho aqui alguns itens a colocar em relação ao COF, principalmente dizer que os poderes são totalmente independentes. COF, Conselho Deliberativo e a diretoria executiva. A gente percebe que uma parte dos cofistas que analisam contas, que votam as contas e todos os assuntos pertinentes, tem algumas regalias. E eu entendo que isso conflita um pouco com o cargo que exercemos. Não sei o que poderia ser estudado. Talvez se tivesse um local para o COF na arena, para que a coisa virasse institucional e não fosse uma coisa dessa presidência ou de qualquer outra que viesse ocupar o cargo. Não sei se poderia fazer isso, mas eu fico um pouco incomodado. Acredito que todos também ficam preocupados com isso de ter que votar as contas, de ter participado do COF no mesmo momento, sendo convidado para assistir jogos no camarote ou para uma viagem, por qualquer coisa que seja. Né? E gostaria de lembrar também que 44% dos conselheiros estão na diretoria. Já vou entrar, mais um parênteses aqui. Quem me acompanha já de um bom tempo, eu falo sobre isso, que tem gente que fica super feliz, convite a camarote, convite para comer pizza, convite para ganhar camisa, viaja com equipe, com clube, viaja para jogos, tem gente que fica satisfeito, mas ao mesmo tempo, se você é diretor, você participa e vota, será que não pode ter o famoso conflito de interesses que a Leila Pereira não gosta? Eu estou fazendo uma pergunta aqui, será que não pode se ter? Né? Será que é algo legal? Será bacana? Né? Um convite assim não deixa algo... O cara não ficaria constrangido se quisesse fazer uma crítica à atual gestão, por exemplo? Pois o cara vai no camarote, o cara participa, viaja, faz as coisas. Será que de certa forma o cara não se sente impossibilitado de fazer uma crítica? Então tem isso. Aí ele coloca, né? Voltando aqui, ó. 44% dos conselheiros estão na diretoria, que também é um outro assunto que eu acho que incomoda um pouco. 45 assessores especiais. Aliás, tem vários assessores especiais, assessores da presidência, que na verdade não é... A presidência não precisa de 45 assessores, por exemplo, né? Não precisa de tudo isso, apesar do tamanho gigante que é o Palmeiras. Acho que também vai de encontro a um conflito de interesse, principalmente dos conselheiros. Quando no meio do ano passado eu fui até a sua sala para dizer que seria candidato ao cargo no CD, um pouco antes disso já tinha dito que achava que o Palmeiras necessitava urgentemente de uma reforma estatutária, de um regimento interno e de regras de compliance, para que a gente pudesse evoluir ainda mais. Hoje nós temos a presidente Leila no comando, amanhã a gente não sabe quem vai estar, e o nosso estatuto deixa isso totalmente aberto, como uma massa de manobra mesmo. Logo que você assumiu, tivemos algumas providências, que até animaram a gente, ao longo desses 12 anos de participação na vida da Sociedade Esportiva Palmeiras, e acredito aqui também seja a vontade de todos estar dispondo do seu tempo em benefício do Palmeiras. Por isso eu entendo que a reforma estatutária é necessária ao clube. Outra coisa que eu gostaria de colocar, eu não sei se a questão das reformas das piscinas já passou pelo COF, ou se vai passar no sentido de saber se é um empréstimo, se é uma doação. Gostaria de saber se isso vai ser com name rights, vai passar pelo COF, para a gente discutir, então, entender e deliberar. Antes de trazer a palavra da presidente Leila Pereira, todo mundo sabe, né? O Palmeiras teve uma reforma de piscinas, foi entregue, e sempre ficou essa dúvida, será doação, será não doação, é empréstimo, vai ter que pagar, não vai ter que pagar, como vai ficar, vai se colocar name rights, tudo isso foi questionado aí exatamente quando estavam acontecendo as reformas. Então vamos lá, com a palavra a presidente da diretoria executiva, a doutora Leila Pereira, disse: eu sou uma pessoa e uma dirigente extremamente pacífica. Não entendo onde eu tenha causado qualquer conflito. Eu recebo todo mundo, eu converso e ouço a todos. Eu respeito os poderes. Nunca me envolvi no trabalho do Degon ou do Alcir, mas as questões que dizem respeito ao presidente do Palmeiras, eu não abro mão de decidir. Então, se eu posso decidir, se o estatuto me permite decidir, eu faço questão disso. Não entendo onde estou burlando o estatuto do Palmeiras. Com qualquer decisão que eu tenha tomado, a minha Constituição é o Estatuto da Sociedade Esportiva Palmeiras. Me dê um exemplo onde eu estou burlando qualquer artigo do Estatuto. Aí Roberto Silva responde: a questão da retaliação a alguns conselheiros. Aí a Leila Pereira também responde: isso é uma liberalidade. Então, só voltando aqui, a retaliação em relação aos ingressos dos 26 conselheiros que tiveram aí o benefício dos ingressos, tendo à disposição ingresso para comprar, não se paga nada, o segundo é 50%, e o terceiro você tem a primazia de comprar, mas paga o preço cheio. Né? Então, 26 perderam
possibilidade, lembrando que realmente não está no Estatuto do Palmeiras esta deliberalidade, né, essa liberalidade, né, de se poder ter esse acesso aos ingressos, né? Mas é algo usual que dos 26 o restante tem, e esses 26 não tiveram, fica uma coisa, né? Não fica uma coisa tão simpática, mas é uma deliberação da presidente. Então, aí ele fala sobre isso, né? A questão de retaliação a alguns conselheiros. Aí a Leila Pereira responde: isso é uma liberalidade da presidente. Eu acho engraçado que quando você viajava às custas do Palmeiras, você não reclamava. Olha a primeira cutucada aí da Leila Pereira. Todos os meus diretores trabalham e se dedicam muito à Sociedade Esportiva Palmeiras, e grande parte deles não usufruíram metade do que você usufruiu. Mais uma cutucada. Isso foi em outubro do ano passado, hein, gente? Vamos à primeira pergunta. Eu não faço retaliação com ninguém como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu posso entregar convites para quem eu quiser. Agora vocês querem decidir quem serão os convidados? Mas, curiosamente, os 26 que fizeram uma carta questionando os contratos de Crefisa, a relação com placar linhas aéreas, e até mesmo depois da Arena Barueri, coincidentemente, retaliação ou não, o presidente fala que não faz, coincidentemente eles ficaram sem os benefícios. Quem não perguntou, continua com os benefícios. Mas aí ela está respondendo, né? Tá aqui. O Roberto Silva responde, né, depois que ela falar que agora vocês querem decidir quem serão os convidados. Ele falou: estou falando da reiteração aos 26 conselheiros, com a palavra a presidente Leila Pereira. Entregar ingresso para conselheiros é um ato da gestão. Só lembrando, não iniciou isso na gestão dela. É uma liberalidade da presidente. Eu entrego para quem eu quiser. Onde está escrito que os conselheiros têm direito a ingressos? Realmente, ela está com razão. Não está no estatuto. Mas é algo que virou, usos e costumes no clube. Com a palavra, o membro Roberto Silva. A segunda pergunta é sobre as reformas das piscinas, com a palavra Leila Pereira. As reformas das piscinas estão sendo pagas 100% pela Crefisa, como eu me comprometi na minha campanha, em troca desse valor milionário que estão estimativos aí em torno de 20 milhões de reais. Vamos colocar no name rights. E aí o Roberto Silva diz, com relação à concorrência de patrocínio, que está sendo muito falado, o processo vai ser aberto? Aí a Leila Pereira fala: vai ser aberto quando vencer o contrato da Crefisa. Na verdade, o contrato é no final de dezembro de 2024. Tem que ser aberto antes, né? Porque senão as empresas não vão, com certeza, não porque não querem patrocinar o Palmeiras, mas todas as empresas planejam de forma antecipada exatamente o seu investimento. Aí, além disso, ele perguntou, ela respondeu, né? Vai ser aberto quando acabar o contrato da Crefisa. E o Roberto Silva disse: tem alguma proposta para alteração do estatuto? Aí a Leila Pereira responde: por enquanto não, mas sobre isso você pode conversar com o presidente do Conselho Deliberativo. E aí, com a palavra, o presidente do COF, Carlos Ricardo Degon, que respondeu: Roberto, eu quero deixar claro que desde quando eu assumi, nunca foi negado nada a ninguém. Então, quando você coloca que a casa tem benesses, eu vou te dar só um exemplo. Quando eu era vice-presidente do COF e foi colocado em votação o busto do César Malu, que existe no clube, sendo da minha chapa, meu amigo e companheiro há muito tempo, teve uma abstenção do Mustafa e eu fui voto contrário, mesmo sendo situação na época. Então eu não vejo como você vê quando coloca que as pessoas votam a favor em troca de alguma coisa, porque todos aqui estão aprovando desde o início do meu mandato. As contas são equilibradas, o orçamento é muito em linha, a presidente deixa todas as informações muito claras, nós trouxemos o CEO do Palmeiras para apresentar tudo para os senhores e deixar transparente ao máximo. Então foi como a presidente colocou: quando servia para você, era bom e valia. Quando não serve mais, não vale. Então acho que seria legal você rever o seu pensamento, porque não é bacana. Não quero me alongar muito, mas só queria deixar claro que já aconteceu comigo sendo vice-presidente da mesa, e a postura que eu tive, acredito que a maioria aqui segue essa mesma postura. E aí o vice-presidente do COF também quis se manifestar, o Walter Celso Teixeira Pinto. Como foram citados, eu sou da mesa, estamos realmente nesse trabalho desde o início dessa gestão. Todos os meses a gente analisa sob a liderança do presidente Degon todas as contas. A gente recebe isso de forma antecipada. Então, a maioria dos conselheiros reclamam que não recebe de forma antecipada. É muito em cima ali em relação às informações do clube. Mas diz aqui o vice-presidente que ele recebe de forma antecipada e analisa desde que estou aqui no COF. Jamais compactuaria com qualquer coisa errada. Jamais, nunca. Então não é por causa de benesses, nem preciso disso, não é isso que vai me fazer mudar por qualquer coisa.
Com a orientação do presidente Degon, nós mudamos a maneira de apresentação. Está aí o Cristiano. Em todos os clubes que ele trabalhou, quem faz as análises e apresenta os números é a diretoria financeira, executiva. Não é o COF. Cabe a nós do COF fazer a fiscalização, então o que a gente preza. Primeiro, nas contas, a saúde financeira da Sociedade Esportiva Palmeiras. E segundo, o estatuto e a presidente está cumprindo. Eu não vejo nada de errado, está tudo muito transparente. Não é uma questão de benesse. É uma questão de ordem, questão de cumprimento das coisas. Então, realmente, eu não entendi. Para mim, não cabe. E acho que para ninguém na mesa, para nenhum dos cofistas, cabe a sua manifestação. Aí o membro do COF, o Roberto Silva, fala: você não acha que a gente tinha que ter conversado antes? E se agora o COF falar que não aprova o naming rights das piscinas? Aí a Leila Pereira responde: mas o COF precisa aprovar o naming rights das piscinas? Faz a pergunta. Com a palavra, Roberto Silva disse: não vai ser trazido aqui para aprovação? Com a palavra, o presidente do COF, Carlos Degon, diz: Roberto, o COF analisa e dá o parecer dos fatos. Com a palavra, a presidente Leila Pereira: não, Roberto, eu respeito ipsis literis atribuições e prerrogativas do COF. E os cofistas também precisam respeitar as prerrogativas da presidente. Roberto, eu respeito profundamente as suas atribuições como cofista. Eu exijo que você respeite as minhas como presidente do clube. Eu fui eleita pelos associados para administrar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vou administrar de forma que eu acho que seja correto dentro do que o estatuto me permite. Agora eu quero falar sobre o avião. Isso, lembrando, é 30 de outubro, tá, gente? Amanhã, nossos atletas não vão viajar no avião da Placar, porque o avião está em manutenção e ele vai ficar em torno de 2 meses fazendo uma revisão grande em virtude de determinação do fabricante dos motores. Isso no mundo inteiro, esses aviões vão precisar parar. Só de economia para o Palmeiras, só de economia para o Palmeiras que o Palmeiras deixou de pagar porque andou gratuitamente no nosso avião, cita isso, foi 2.300.000 reais. Agora, para fretar para o Rio de Janeiro, não tinha avião para fretar. Nossa delegação terá que ir com alguns passageiros. Mesmo assim, vamos pagar 220 mil reais nesse fretamento. Ou seja, é uma economia milionária que a utilização do avião da Placar proporciona ao clube. Uma grande economia e agilidade, pois o Palmeiras pode viajar a hora que quiser. Outra coisa que também me questiono muito é sobre a concessão da Arena Barueri. Isso não tem nada a ver com o Palmeiras, tem a ver com as minhas empresas. Nós pegamos a concessão por 35 anos, e aí a imaginação voa, né? Já estão dizendo que eu peguei essa concessão para tirar o Palmeiras daqui, para jogar lá. Eu não vou fazer isso em hipótese alguma. Lembrando que foi em outubro isso, né? O Palmeiras jogando agora na Arena Barueri. É óbvio que quando o Palmeiras for jogar lá, não irá pagar aluguel. Eu não vou cobrar nada. Da base, do feminino, a mesma coisa. Eu já não aguento mais ouvirem falar em conflito de interesses. Se acharem que tem conflito de interesses e que o Palmeiras não deve jogar, não joga e pronto. Não tem problema absolutamente. Tá, então, esse foi o primeiro, né, uma coisa mais... Não vou falar um duelo, mas uma coisa mais... um atrito envolvendo a presidente Leila Pereira com o cofista, o Roberto Silva, né? Atendem a participação do Carlos Degon. Carlos Degon é presidente do COF, né? Eu conheci o Carlos Degon, ele andava muito na arquibancada, né? Participava ali perto das torcidas organizadas, né? E ele, por exemplo, eu entrevistei uma época, eu estava lá na Jovem Pan, ele fez uma bonita homenagem, uma faixa com homenagem ao Marcos, aí eu entrevistei ele, falei com o Marcos, ele me mostrou lá na arquibancada, foi muito gentil no antigo Palestra Itália, né? Ali ele foi muito gentil. No antigo Palestra Itália, né? E aí, isso um tempinho atrás. Aí em 2008, o senhor Carlos Degon, que hoje é presidente do COF, hein? COF, já vi grandes nomes aí sendo presidentes do COF, né? E agora tem o Carlos Degon a oportunidade aí de estar na presidência do COF, né? Ele que em 2008, num jogo depois de uma derrota do Palmeiras para o Grêmio no Palestra Itália, o antigo Palestra Itália, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele estava lá com a sua família, né? Normalmente as famílias iam ali perto da saída do vestiário. E às vezes até o carro era liberado para eles chegarem com o carro, o treinador, o jogador ir embora e tal, porque às vezes tinham uns apupos lá, tinham uns torcedores cobrando, aí o Carlos Degon, naquela oportunidade, ele tentou aí agredir o Vanderlei Luxemburgo, né? Eu estava ali, quando eu fui registrar, ele também tentou me agredir. Se não fossem os operadores de rádio, eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas eu estava lá trabalhando, não estava lá brincando. E ele quis, de certa forma não, ele quis me agredir, né? Inclusive eu entrei, foi um domingo, eu entrei ao vivo no programa Mesa Redonda, comandado pelo Flávio Prado na época, citando o que aconteceu, né, em 2008. Citando o que aconteceu, o que fez aí
o agora presidente do COF, Carlos Degon. E um outro que eu não esqueço também, um outro momento, né? Fora que, assim, em 2008 surgiu uma outra polêmica que citavam que poderia ter sido, né? Lembrando o Carlos Degon aí, que dizia que ele falava para todo mundo e tal, né? Um fato que aconteceu em 2008 lá no Palmeiras, né? Pelo menos é o que era o comentário, existe até na internet. Quem quiser pesquisar, coloca lá. Palmeiras e São Paulo 2008, tem noticiários a respeito aí, para saber o que aconteceu nesse jogo aí. Pra vocês lembrarem que é algo que dizia que ele falava, né? Não sei, para mim nunca falou. E nunca encontraram aí o que aconteceu nessa oportunidade, nesse fato que eu citei. Mas, em 2011 eu vi. Em 2011, em janeiro, teve uma eleição para a presidência e estava todo mundo lá reunido, a imprensa, né, no momento que a imprensa podia cobrir, né, as eleições, era bem lá dentro do clube, foi lá na Academia de Futebol, inclusive porque já estava tendo obra ali no Palestra Itália. E aí tinha um fotógrafo, eu acho que ele era do Agora. Tem até a imagem, a notícia aí, eu vou colocar para vocês verem aí a notícia. Porque o cara, era início, assim, não era, o Twitter já tinha um pouquinho, mas o pessoal não tinha às vezes cuidado com as redes sociais. E aí o fotógrafo errou, porque ele era corintiano, estava reclamando que estava lá, com outros porcos, não sei, ele foi desrespeitoso ao Palmeiras, a gente sabe disso. E alguém estava na reunião, lá na Academia de Futebol, viu a postagem do fotógrafo. E aí foram lá atrás desse fotógrafo. 3 pessoas, Vladimir Pescarmona, Carlos Degon e mais um outro que era conselheiro também, que eu não sei, que estava bastante alterado, inclusive, estava lá. Aliás, até para não falar que eu estou inventando, assista aí o que aconteceu. 2011, e ali tem uma participação efetiva do atual presidente do COF do Palmeiras, Carlos Degon. Veja aí o que fizeram com o fotógrafo, que errou ao postar e fazer o que fez, não respeitando o Palmeiras, tanto é que ele foi desligado do Grupo Folha, né, e teve que sair. Mas veja o que fizeram com o fotógrafo, que se não fossem as nossas reações, ele teria apanhado literalmente, porque ele realmente foi ali agredido, né, inclusive o Carlos Degon pegando pelo pescoço, gentilmente, né, um cara, né, uma gentileza muito grande. Veja a imagem aí para vocês lembrarem, só para você ver como o mundo dá voltas, né? Mas veja aí a imagem. De porco, o que foi? Que não se decide por quê? Livro, por que você tio. colocou? Você tá aqui trabalhando, você tá brincando? Vambora. Chega aí, vai. Vamos sair. Vamos lá, mano. Não bate não. Quem tá batendo em você? Não. Quem tá batendo? Os palmeirenses em questão são o diretor de futebol Vladimir Pescarmona, o mais velho na turma, e conselheiros do clube, que perderam a razão ao agredirem um fotógrafo. Vocês viram a imagem aí, isso foi em 2011, né? Ele já era conselheiro, o Carlos Degon, né? Aí depois o Carlos Degon teve uma vez também de cobrar que queria o Felipe Melo como titular, tá? Em outros problemas. E hoje ele é presidente do COF, né? Então, só um parênteses para a gente apresentar alguns personagens, né, que se fazem presente agora na parte da política do clube, né? Então tem coisas que muito tempo que a gente acompanha, a gente conhece muitas pessoas ali que estão ali. E sempre bom relembrar, né, alguns momentos importantes aí e pouco tristes aí da história do Palmeiras. Mas aí, depois dessa ata de 2023, 30 de outubro, nós temos a reunião do Conselho em janeiro. E ficou-se muita dúvida, né? O que seria transcrito dessa reunião? Porque o Roberto Silva passou para todos e quem esteve presente também ouviu aí que teriam tido ataques pessoais ao Roberto Silva. Tanto é que eu vou trazer aqui o que disse o Roberto Silva logo após a reunião. A reunião aconteceu no dia 22 e no dia 25 o Roberto Silva trouxe um comunicado a todos. Tá aqui, ó, 25 de janeiro de 2024. Isso foi o Roberto Silva escrevendo, né? Algo que foi levado aí para outros conselheiros, para a comunidade do Palmeiras e para nós também de imprensa. Escreva essa, prezados conselheiros e conselheiras da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eles colocam da CEP, né? É normal, né? O diminutivo de Sociedade Esportiva Palmeiras. Escreva essa carta de coração aberto e já distante do calor do momento para contar sobre um episódio lamentável que enfrentei, sem precedentes em nossa história, do qual estou recebendo indagações e apoio de muitos colegas. E, diante disso, resolvi fazer esta manifestação. Na reunião do COF desta segunda-feira,
que foi no dia 22, na qualidade de membro eleito no exercício de minhas funções, apresentei questionamentos ao presidente da diretoria executiva sobre diversos temas, especialmente acerca do patrocínio e sigilo dos contratos entre suas empresas e a Sociedade Esportiva Palmeiras. Expus também o não atendimento aos meus pedidos de acesso a documentos, inclusive o contrato mostrado ao jornalista Danilo Lavieri, que foi o UOL que mostrou o contrato, sendo que estou há 2 meses aguardando o mesmo para análise, bem como em relação à diferença existente entre o relatório de previsão orçamentária enviado com antecedência aos membros do COF e apresentado na reunião presencial. No entanto, no lugar das devidas respostas às minhas legítimas indagações, vivenciei uma situação inédita em nossa instituição. Os questionamentos não foram respondidos. Ao contrário, ocorreram insinuações de caráter pessoal, familiar e da minha vida profissional e com reportes a fatos passados que nada tinham a ver com os assuntos discutidos. É de conhecimento geral que sempre pautei minha conduta pela ética, educação e respeito, especialmente no trato institucional. Esta carta serve como um alerta vindo de um ex-diretor que apoiou essa administração. Quando passei a questionar práticas que julgo conflituosas ao clube, tornei-me alvo de ataques pessoais. Um exemplo foi a ata que eu li de outubro, numa campanha que infelizmente atinge o que mais valorizo em minha vida, minha família. E aí foi realmente referente à reunião de janeiro de 2024. Solicitarei nos próximos dias a gravação da reunião do COF, para garantir que a ata transcreva na íntegra todos os detalhes do constrangimento e cerceamento em que eu fui submetido. E espero que o presidente do órgão, que é o Carlos Degon, cumpra com a sua obrigação e nosso estatuto, e não deixe que ataques pessoais e familiares virem rotina em nossa instituição. Reafirmo meu compromisso de honrar a confiança depositada em mim pelos colegas que me elegeram para o Conselho de Orientação e Fiscalização, mantendo-me firme na defesa dos interesses da nossa instituição e à disposição de todos os conselheiros, para que juntos possamos estar sempre em busca do melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Cordialmente, Roberto Silva, membro efetivo do COF. Essa foi a nota enviada 3 dias depois do que aconteceu na reunião no COF, do dia 22 de janeiro. E aí, teve a reunião do COF no final desse mês de fevereiro, e sempre quando tem as reuniões, se espera a ata para ser aprovada, a ata da reunião anterior. Tanto é que o que aconteceu na reunião de fevereiro, a ata vai ser liberada aí. No dia 1º de abril está marcada a reunião do COF. Próximo 1º de abril, parece que a Leila Pereira vai viajar e tal, só pode comparecer dia 1º de abril. Então a ata da reunião que aconteceu em fevereiro só será liberada no dia 1º de abril. Mas vamos então, você viu o pedido dele para transcrição de tudo que aconteceu na reunião. A reunião é gravada e a transcrição ele queria na ata por completo. Então vocês vão saber aqui em primeira mão, de forma exclusiva, o que aconteceu realmente de fato nessa reunião, ou se realmente está tudo transcrito ou não, você vai saber agora. Tá legal? Você vai saber agora, inclusive na sequência já, uma manifestação do Roberto Silva, já que eu entrei também em contato com o Roberto Silva por ter tido acesso aí a esta ata da reunião do dia 22 de janeiro de 2024. A ata tem a reunião, né? Foi lido o balancete. Até vou trazer aqui, antes do Roberto Silva, teve aqui a participação, o membro suplente, o Carlos Antônio Faedo, que é ligado à oposição, ele participou da reunião. E aí ele fez algumas perguntas, né, ao diretor financeiro do clube. Eu vou só trazer como curiosidade para vocês como funciona. O Carlos Antônio Faedo disse: Cristiano, eu tenho algumas perguntas, algumas você já respondeu na apresentação, mas eu gostaria de tirar uma dúvida com relação à cota de transmissão da federação que foi antecipada. Me parece que a cota de transmissão da federação tinha sido antecipada pelo Palmeiras. Eu já trouxe a informação, inclusive, no Sport 9. Me parece que é 0,38% a taxa de juros que está naquele quadro do Banco Tricuri. O Tricuri. Existe um prazo estimado para a quitação dessa antecipação. Com a palavra, o diretor de gestão e finanças Cristiano Kohler disse: a gente antecipa junto ao banco e a federação é que paga o banco, no mesmo fluxo que a federação nos pagaria, que é mensal, a partir do início do Campeonato Paulista até o final. Com palavra o Faedo, eu tenho uma pergunta com relação ao clube, onde consta que foi liberado o parque aquático. Algumas áreas recentemente, eu não sei se já existe um plano contábil para lançar os maquinários, bombas e filtros no imobilizado. Com a palavra o diretor de finanças, o Cristiano. Sim, vamos lançar nesse exercício, estamos trabalhando para isso, estamos trocando informações com a Crefisa.
tem declarações, tem notas fiscais, tem um dossiê, tem tudo para fazer essa contabilização. Ainda o Faída disse: eu vi também um lançamento de R$158 mil na Receita do Futebol Feminino. Não entendi o que é isso. Aí o diretor de finanças, o Cristiano, disse: vou verificar e te posiciono. Ainda o Faída disse: no meu memorial eu vi que tem uma despesa de R$311 mil. A composição dessa despesa seria como locação e condomínio? Tá perguntando. Você sabe dizer o que é locação, o que é condomínio? Aí o Cristiano, também o diretor, disse: posso olhar também para lhe informar qual é a composição. Aí o Faída, mais uma pergunta. No caso Samsung, para saber se houve alguma novidade no processo, se está previsto ainda a provisão de contingência ou se vai aguardar? Com a palavra o diretor de gestão e finanças, Cristiano Queller. Na verdade, a Samsung já tem provisão de contingência no exercício anterior. Aí o Faída responde: sim, mas ela é insuficiente. Aí o Cristiano disse: não, na nossa avaliação dos advogados, principalmente dos advogados, o processo vai para Brasília, possivelmente é lá que vamos discutir, porque a gente não concorda com a quebra de confidencialidade. Então a provisão e a multa nós entendemos que realmente temos que pagar, mas a quebra não. Então esse ano não tem provisão. É uma correção dos advogados formalizada. Aí também teve a participação do Sérgio Moisés fazendo uma pergunta ao Cristiano sobre isso. O Sérgio Moisés também pergunta sobre a segunda parcela do Hendrick, que vai entrar agora em janeiro. Aí o diretor Cristiano responde: o pagamento do Hendrick foi antecipado. Então, o pagamento do Hendrick foi antecipado, a segunda parcela não entrou em janeiro, já tinha sido antecipado. Aí o Sérgio Moisés pergunta: a premiação do Campeonato Brasileiro não tem que abater a dívida da Crefisa? Aí o diretor de finanças diz: sim, irá abater a premiação, foi em dezembro. Aí o Roberto Silva disse: ainda dentro do Avante, os Avantes e o Palmeiras Pay. O Palmeiras tem uma ideia de quando a gente começa a trazer uma porcentagem para dentro do plano Avante? Aí o diretor de finanças responde: posso trazer na próxima reunião qual o índice de conversão por plano. Aí também uma outra pergunta, tá aqui em relação a isso, do Avante também fazendo pergunta em relação a isso, e tudo, muitas coisas o Cristiano disse que vai olhar, depois vai responder e tá tudo certo. Quem mais aqui, ó? Tem mais alguma coisa? O Islande faz uma pergunta, Islande Pereira Bueno. Seria interessante saber, se possível, o total de visitantes que teve na sala de troféus do ano passado, para termos uma ideia. Mas uma dúvida: a premiação do Brasileirão, R$10 milhões, mas que eu me recordo, a Crefisa é 4 milhões só, né? Aí o diretor de finanças diz: não, são duas coisas distintas. Tem a premiação da Crefisa e tem a premiação do Brasileiro. A Crefisa é 10 milhões. Com a palavra o presidente do COF, colocou em votação a aprovação do balancete, cortou todas as perguntas, e o balancete foi aprovado por Carlos Tadeu Valente Lengfelder, Carlos Ricardo Degon, Enio Jorge Elias Camarano, Faustino Caputo, Islande Pereira Bueno Júnior, Jean Patrick Ferrer Saboia, João Carlos Falbo Mansur, Marco Paulo Calandriello, Nobuyuki Yokoyama, Silvio Yotik Katsuragi, a Silvia Lúcia Bogian, Tito Livro Mauli Filho, o Walter Celso Teixeira Pinto e o Walter Marconi. O único que votou contra a reprovação do balancete do mês de novembro foi o Roberto Silva. Então, o balancete foi aprovado, mas teve aí uma reprovação que foi exatamente do Roberto Silva. E aí o Roberto Silva disse: eu queria dizer que eu não vou aprovar as contas a partir desse mês, até que eu possa ter acesso aos documentos que eu tenho solicitado ao COF. Aí o presidente do COF, o Carlos Ricardo Degon, responde: mas o que tem a ver o documento com o resultado do balancete? Você tem direito do seu voto, eu só quero saber o que tem que haver o resultado do balancete com o documento que você pediu. Onde ele respondia no dia 4 de dezembro, falando que está na mão do jurídico e iria mostrar para você assim que eu retornasse de férias. Eu só gostaria de entender o que o documento influencia na reprovação dos resultados do balancete. Aí Roberto Silva responde: eu reprovo as contas do mês de novembro em razão de não estar tendo acesso aos documentos que eu julgo serem necessários. Aí o presidente do COF disse: ok. Na sequência, o presidente do COF passou o item C, vários. Tá? Então, aí, o Islande, no vários, faz uma colocação na última reunião, sugestões sobre o relacionamento associado e clube em razão das demandas, dizendo que o presidente citou sugestões para atendimento aos associados. Então, a sugestão do Islande, que ele tem aí, que o associado precisa, que ele quer, vamos ver, solicitar uma pesquisa profissional com uma empresa para sentir do nosso associado o que ele precisa, o que ele quer, não que logicamente o que ele quiser será feito, mas é uma ferramenta para a senhora ter essa visão. Não é caro. Outros clubes fizeram isso e com resultados para conhecer o perfil. Logicamente, eles não fazem uma pesquisa com todos os associados, eles fazem uma amostragem e conseguem resultados bons para o clube e para os associados. Essa é a sugestão que eu faço. Se a senhora quiser, eu posso citar a empresa que fez do Paulistano e foi muito bem aceito pelo associado pela direção do clube. Aí a Leila Pereira, olha só a resposta da presidente Leila Pereira.
Eu acho uma boa ideia, Islândia. Gostaria que você me passasse essa empresa que fez no Paulistano, que é um clube que eu sou sócia também. Aliás, não me perguntaram nada, eu sou sócio de lá e não participei dessa pesquisa, nem eu e nem meu marido. Aí o Islândia explica, foi uma amostra com 1.000 pessoas, nem para minha filha perguntaram. Aí a Leila Pereira disse, mas eu acho interessante, seria importante saber a opinião do nosso associado. Passa por mim que eu vou cuidar disso com carinho, disse a Leila Pereira. Aí o Faedo, que é suplente, ou seja, ele não é titular, mas o Carlos Degon deixava, né? Aí fez uma coisa positiva aí, o Degon, de deixar o suplente participar da reunião. Mas depois dessas manifestações, porque eu estou trazendo o Faedo a falar, fiquei sabendo que a última Faedo não foi convidado, mas tudo bem. Com a palavra o membro suplente do COF, Carlos Antônio Faedo, disse, você tem toda a razão. Acho isso que é um costume do brasileiro. Parabéns pelo Campeonato Brasileiro. Deu parabéns ao presidente pela conquista. Com relação ao aditivo do contrato do Abel, eu queria saber se houve algum reajuste, porque a informação é que o Abel teve um aumento em dezembro e depois com a renovação de contrato ele teve mais um aumento. Era esse o comentário dentro do clube. E ele faz essa pergunta sobre o contrato do Abel, se teve um aditivo no contrato do Abel. Eu queria saber se houve algum reajuste e se houve também para a comissão técnica, até para eu situar sempre sobre as despesas e receitas do COF. Não é saber por saber, e se houver qual o percentual, se a senhora puder falar. Aí a presidente Leila Pereira responde. Como eu digo para vocês, eu acho que aqui tem que se abrir as informações para os cofistas. Houve sim um reajuste, tanto para a comissão técnica quanto para o nosso treinador. Aliás, presidente Degon, você me desculpe. Eu sei que os poderes são independentes, mas que eu saiba, o Faedo é um suplente, aí ó, ela já avisando. E pelo estatuto, pelo que consta no estatuto, o suplente tem direito a participar das reuniões, mas não tem direito de fazer perguntas. Então eu não me sinto confortável de estar burlando o estatuto com todo respeito às suas decisões, presidente do COF. Mas eu acho que não seria de bom tom eu ficar respondendo perguntas de suplentes, senão eu desrespeito os titulares. Eu gostaria de fazer esse pequeno desabafo, pois eu acho que não é correto. Aí o Carlos Ricardo Degon usa a resposta dele. Presidente, a senhora tem a decisão de responder ou não ao suplente. Com a palavra presidente Leila Pereira, mas fica antipático para mim, presidente Degon, dizer que eu não quero responder. Então, Faedo, eu vou pedir para os suplentes, todos são extremamente bem-vindos, mas eu gostaria de seguir a nossa Constituição, que é o nosso estatuto. Os suplentes que quiserem fazer pergunta para o presidente, me procurem na minha sala, que eu terei um prazer enorme em recebê-los, mas eu não me sinto à vontade em responder perguntas aos suplentes. Por quê? Porque são suplentes, e eu estaria desrespeitando os titulares. Eu não estou certa? Imagine se a moda pega. No Conselho Deliberativo temos inúmeros suplentes. Imagine dar a palavra a cada suplente do Conselho Deliberativo. Então aí é o suplente, o que a presidente Leila Pereira pensa em relação aos suplentes. Então essa é só uma observação que eu já tinha sentido há tempos, mas não me senti confortável em falar. Mas hoje eu acho que eu tinha que falar, porque eu acho, Faedo, que eu não devo responder esse tipo de pergunta para quem não seja titular. Mas sempre que você quiser, você me procura na minha sala que eu converso com você. Aí vem o Roberto Silva. Então vamos à atenção agora, a parte do Roberto Silva, mas vocês viram que com o Faedo ela já não gostou da pergunta sobre o Abel Ferreira em relação se teve aumento, se não teve aumento da comissão técnica. Aliás, a informação que eu tenho, que não só a comissão técnica do Abel, né, a comissão permanente do Palmeiras, todos receberam aumento, um aumento justo aí por tudo que vem fazendo aí o pessoal da comissão técnica do Palmeiras. Vamos ao Roberto Silva. Começam as perguntas. Eu tenho algumas colocações a fazer e eu trouxe até impresso, que eu vou protocolar como nosso secretário para que conste tudo em ata. E trouxe também impresso para distribuir a todos os cofistas, porque são documentos que eu julgo serem necessários para que possam entender o que eu vou colocar aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o meu intuito não é causar confusão. Meu intuito é colaborar. Meu intuito é dialogar, principalmente com os cofistas, o que eu julgo ser bom para o clube e para nós que fomos eleitos pelos conselheiros, para que a gente possa realizar as nossas funções. O primeiro documento diz respeito aos e-mails que eu enviei para o COF. O primeiro em 26 de julho, gostaria de ter acesso a todos os relatórios e despesas da Sociedade Esportiva Palmeiras, junto ao Allianz Parque, no que tange aos jogos, shows, camarotes e quantidade de camarotes. A e B, e quais são os valores que estão sendo pagos ou estão no encontro de contas. Da mesma forma, com relação aos serviços internos da Sociedade Esportiva Palmeiras, anos 2020, 2021, 2022, isso foi em julho de 2023. Eu obtive a resposta do presidente do COF no dia 27 do dia seguinte, com toda a presteza, recebi a sua solicitação e ele iria encaminhar para a presidência do Executivo junto à diretoria da área, pois isso é ato da gestão. Assim que receber, ele retorna e ele encaminha e fica à disposição. Até hoje, segundo o Roberto Silva, não recebi a resposta. No dia 1º de agosto, eu retornei o mesmo e-mail. Acho que não me expliquei direito. Gostaria de saber o seguinte: quantos camarotes
O Palmeiras aluga anualmente. Para uso de quem? Quais valores se pagam lançado no encontro de contas com o Allianz? Isso é uma dúvida que gerou internamente. E o Roberto Silva aproveitou, membro do COF, e fez essa pergunta. Os camarotes estão sendo utilizados para shows e outros eventos? Se sim, quem está utilizando? Com relação aos serviços internos, gostaria de ter acesso aos contratos, inclusive de locação. Também não tive resposta até hoje. Eu entendo que isso realmente pertence à presidência do clube. Ela leva quem quiser ao camarote. Ela faz o que ela quiser como relacionamento. Agora, para que um cofista possa avaliar as contas corretamente, ele tem que saber o que consta nos contratos. Quantos contratos nós temos? Quantos camarotes nós temos? O que a gente paga? Isso vai no encontro ou não vai? Como é que está sendo feito tudo isso? Isso eu entendo que para a gente realmente possa realizar a nossa função, isso deve ser em todos os setores do clube, que se tenha acesso a todos os documentos, pediu Roberto Silva. No dia 29 de novembro, eu enviei um outro e-mail para a presidência, vice-relator, senhor Carlos Degon, presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização da Sociedade Esportiva Palmeiras. Veio através da presente solicitar a disponibilização do contrato em vigor do patrocínio da empresa FAM, Crefisa, Sociedade Esportiva Palmeiras, bem como todos os aditivos que porventura tivessem sido registrados. Tenho ciência de confidencialidade deste documento, bem como que os mesmos não podem ser retirados ou copiados de qualquer forma, ou seja, desde já agradeço antecipadamente. Esse pedido foi um pedido feito pelo nosso colega Faedo, e ele, como é suplente, ele me solicitou que eu fizesse o pedido. E eu fiz o pedido, mas até agora não tive nenhuma resposta de quando eu vou poder ver esse contrato. No dia 4 de dezembro, quando nós estivemos aqui no COF para aprovar a previsão orçamentária, nós recebemos um relatório por e-mail da Secretaria, como eles fazem habitualmente, o relatório da Secretaria com previsão orçamentária. Eu estudei, como a gente sempre faz, os relatórios sempre vem em cima da hora, porque tudo é corrido, aquilo que eu citei lá no início. Todo mundo reclama que vem em cima da hora para poder analisar, porque tudo é corrido, a gente até entende isso, mas também existe uma grande dificuldade da gente poder fazer análises corretamente para isso. Eu olhei como os nossos colegas e viemos para a reunião. No dia da reunião sempre entrega um relatório e a gente recebeu esse relatório e eu vi que tinha alguma coisa diferente que tínhamos recebido por e-mail e o que foi distribuído aqui. Mas como a gente tem 1000 coisas na cabeça, eu achei que fosse impressão minha. No dia seguinte em casa eu fiz a comparação e realmente havia uma grande diferença entre os relatórios e eu mandei esse e-mail. Antes de qualquer outra coisa para o COF, como todos os dados dos 2 relatórios, eu não tive nenhuma resposta até a presente data. Então, esses documentos que eu gostaria que fossem protocolados. Agora, eu tenho aqui uma meia dúzia de perguntas para fazer referente aos e-mails do COF. A primeira pergunta, então vamos às perguntas. É longo, tá, gente? Peço paciência para vocês, mas é importante vocês ouvirem o que foi dito pelo Roberto Silva para depois a resposta da presidente Leila Pereira. Então, vamos à primeira pergunta. Por que o cofista não tem esse atendimento como deveria ter em relação aos documentos, em relação a uma série de coisas? Outro item. Na última reunião do COF de previsão orçamentária, conforme a gente já colocou, e a primeira pergunta é a seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras é composta por 3 poderes, em um sistema independente, entre os mesmos: presidencialista, Conselho Deliberativo, Conselho de Orientação e Fiscalização, além da soberana Assembleia Geral dos Sócios. O senhor Carlos Degon foi eleito pelos cofistas para ser presidente do COF, portanto, a responsabilidade é única e exclusivamente sua com relação à modalidade de vistas aos documentos pelos cofistas. Pergunto, os cofistas têm que ser acompanhados pelo departamento jurídico em local e data a ser marcado por eles? Segunda pergunta, os cofistas não estariam de forma hierárquica acima dos diretores? Terceira pergunta, por que não os cofistas marcarem a data e a hora que melhor lhe convier? Se nossa função é orientar e fiscalizar, respondendo perante a legislação atual, inclusive com o nosso patrimônio, a partir dessa data, não mais aprovarei as contas sem que eu possa realizar vistas ao documento que eu tenho solicitado e com relação ao termo ato de gestão, compreendo perfeitamente. Só que estamos sendo cercados de realizar as nossas análises contábeis, fiscais, tributárias e legais. Não faz sentido o COF, que é o Conselho de Fiscalização, mas também de orientação, não ter acesso aos documentos. Não quero e não posso acreditar também que alguns dos cofistas aqui presentes possam estar de acordo ou conivente com essa situação. Então aqui tem minhas primeiras perguntas para o Degon. Aí o Degon vai responder as perguntas, primeiro essas perguntas do Roberto Silva. Roberto, você mandou um e-mail no dia 26 de julho, que eu te respondi de pronto e imediato, correto? Porque me admira muito você, como ex-diretor de Arena, não saber as informações. Eu fico bem assustado porque você participou ativamente da gestão da Arena. Você pediu para ver informações, eu falei que isso é um ato de gestão, camarotes, convidados, tipo de assuntos, não tem nada a ver com a competência do COF. O COF analisa pós-fato.
Eu não sei quantas pessoas serão convidadas para o jogo de quarta-feira, não tenho esses dados. E outra, a presidente do executivo sempre deixou o canal aberto para qualquer conselheiro do clube. Você é conselheiro, você tem o canal aberto com a presidente. Portanto, se você pediu isso, eu lhe respondi informando que isso é um ato da gestão. Ela tem o direito de fazer as coisas do modo dela. Pega ela no corredor e marca um horário. Como outros conselheiros e cofistas fazem. Ela te passa os dados e informações. Outra coisa, você virou membro do COF agora em 2023. Imagine se eu, que sou cofista desde 2018... Que beleza, hein? Pedisse o contrato da Parmalat de 92. Ó, a ilação que ele fez, hein? Que maravilha. O certo seria você analisar de 2023 para frente. Mas não temos por que esconder nada de ninguém. Falei isso com você pessoalmente, correto? Mas você parece que gosta de fazer de conta que não ouviu. No outro e-mail que você pede o contrato daquele filho, você me pede no dia 29 para ver o contrato. Eu falei, inclusive, com o Faedo, ao telefone, explicando para ele por que eu não daria o contrato a ele. Ele sabe que é um suplente e, conforme o estatuto, eu não posso disponibilizar para um suplente que não é cofista efetivo os documentos. E esse órgão vai seguir à risca o estatuto. As competências do COF serão sempre respeitadas, dependendo dos poderes, elas serão seguidas até o final da minha gestão. E você me pede o contrato e eu te respondi o trâmite correto. O mesmo que eu respondi para o Tito, que eu respondi para o Islande, que é o mesmo caminho para todos. Sem classe política, eu solicito ao jurídico, o jurídico me traz uma cópia, você assina um termo de responsabilidade e confidencialidade desse documento, o jurídico me volta com uma data de vistas do contrato. Você analisa os documentos, só que nesse interim, estamos finalizando o parecer do COF sobre o orçamento de 2024. Estávamos fechando as contas do balancete de outubro, terminando de alinhar com o presidente Alcir, a reunião do Conselho Deliberativo foi nesse interim, então eu não tive tempo para sentar com o Dr. Márcio e agendar essa data. Então, uma vez por todas, eu quero que fique claro a todos, aqui nunca ninguém escondeu ou esconderá nada. O Tito pediu o contrato da W Torre. Você viu o contrato da W Torre, Tita? O Tito responde, Tito Livre Maoli Filho. Sim. Com a palavra Carlos Degon. O Islândia acabou de me fazer um pedido, eu estava de férias, eu respondi, estava voltando no dia 20, dia 22 tem reunião, na semana do dia 22, eu tenho que entregar o contrato para o Roberto Silva e te entrego os dados assim que o Luciano me passar. Falei com ele pelo telefone dia 15 e eu já falei que tinha aqui para entregar o contrato que eu fiz para você analisar. Nesse interim, eu tinha voo marcado pelo dia 20 pela manhã, não estava aqui no dia 8 de janeiro de 2024, liguei para o Dr. Márcio, falei exatamente isso. Dr. Márcio, eu preciso de cópia do documento. Ele respondeu no dia 22, a gente conversa e marca a data para o Roberto ver o contrato. Então, sobre o contrato, por mim está resolvido. Ninguém vai esconder nada de ninguém. Aí você fala dos números do orçamento. No dia 4 nós tivemos reunião aqui de orçamento. E nesse interim, a presidente tem todo o direito, porque ela é presidente do executivo do clube. Ela que sabe o dinheiro que vai captar, os jogadores que vai vender, tudo em linha com o financeiro. Ela chegou e fez uma alteração no domingo, em cima da linha de receita. Na segunda-feira eu falei com o Cristiano, pela manhã, e nós iremos disparar um e-mail para a Confis por volta de 11 horas da manhã. Eu mesmo, que não precisava, porque você não está mexendo em todo o orçamento está muito em linha do que a gente projetou. Nós imprimimos aqui e colocamos impresso na mão de todos os Confis. E o mesmo documento que você leu aí, sentado nessa cadeira, olha só que beleza, hein? Viu a apresentação e que foi para o conselho o mesmo que você aprovou. Ah, mas você leu o orçamento na quarta-feira que nós paramos o Confis e na segunda era outro. Mas se você está lendo aí o documento, está vendo a apresentação, bate com o que você tem em mãos e você aprova. Não entendo a indignação. Eu não aprovaria nada se não tivesse entendido o documento. É simples. Se eu não entender, eu não aprovo. Você leu, você entendeu, você aprovou. Não adianta você me mandar um e-mail no dia 11, uma semana depois, colocando os pontos que você aprovou. Então, assim, Roberto, ela tem todo o direito de alterar o orçamento antes da reunião. Ela é presidente do clube. A única coisa que temos que fazer é avisar aos senhores como feita a apresentação em documento impresso ao que vocês leram e aprovaram. Aí, continua aí o Carlos Degon se manifestando, e é importante a gente registrar para vocês entenderem como funciona uma reunião do COF. Isso é uma ata de uma reunião do COF, para vocês entenderem como funciona uma reunião. Também de fiscalização, análise de documentos, é bem importante vocês entenderem. É bem diferente eu passar um documento para você aprovar após a reunião e eu colocar um outro valor. Isso é fraude. Isso a gente jamais irá fazer. Então, assim, Roberto, eu quero deixar bem claro para você. Mesmo ficando espantado de você ter sido diretor da Arena há tanto tempo e ter participado de tanta coisa da gestão, das suas dúvidas hoje em dia, eu acho que você, como Confis, tem todo o direito de fazer todas as perguntas e esclarecer todas as suas dúvidas. A única coisa que me deixa muito chateado é que quando você coloca em dúvida a minha gestão, como você faz, levando como se a gente estivesse favorecendo um ao outro. Aqui ninguém favorece ninguém. Se eu não tivesse a minha viagem marcada e eu tivesse ficado aqui, você já teria visto esse contrato. Eu iria marcar com você no começo do ano. Mas eu tinha uma viagem marcada desde julho de 2023 com a minha família. E não é intenção dessa casa proibir e nem esconder nada de ninguém. Você é um confista novo. Não pegou as outras gestões. Não pegou como era o modelo de reunião e como era feito.
Hoje você tem todas as informações possíveis abertas do departamento financeiro, não escondemos nada de ninguém. Eu estou toda segunda e quinta aqui na sala do COF. O Islândia às vezes aparece, o pessoal sobe, toma um café, conversa comigo. Numa boa, eu nunca escondi nada de ninguém. Zero, não tem nada a esconder, até porque eu não sou o dono do clube, eu só estou prestando serviço ao Palmeiras. Me deixa muito chateado também você ter ido à imprensa. Olha, fica chateado porque foi a imprensa, Roberto Silva. Até porque, né, Carlos Degon, você não é muito fã da imprensa, né? A gente já percebeu isso. As mídias palestinas falaram que não obteve retorno em relação aos contratos. Falou até das mídias palestinas aí, ó. Em relação aos contratos. Será que teve resposta por e-mail, mas mais uma vez, eu zelando o clube, não mandei um e-mail sequer, que é um documento formal para esses jornalistas. Para esses jornalistas. Igual você mandou. Mostrando a minha resposta, ao qual foi encaminhado para você no dia 4 de dezembro. Com a palavra, o membro efetivo do COF, Roberto Silva. A sua resposta não muda nada. Com a palavra, o presidente do COF, Carlos Degon, a minha resposta muda muito porque eu estou te dando uma explicação. Aí Roberto Silva responde, eu ainda não vi o contrato. Não tem vice-presidente, não tem relator e secretário, você sai de férias e o COF. Né? Como você saiu de COF, não tem outros que poderiam ter feito isso. Aí o Degon responde, todo mundo tem direito de viajar e ter seus compromissos e suas férias no final de ano, Roberto. Com a palavra, Roberto Silva. O clube não para. Com a palavra, o presidente Carlos Degon. Roberto, vamos ser práticos. Você protocola todos esses documentos, vai continuar sendo esse o trâmite, não vai mudar uma vírgula. Não irei nunca, via imprensa, debater, muito menos discutir com você por lá. Você pode ligar para todos os jornalistas e contar a sua versão. Com a palavra, o membro efetivo do COF, Roberto Silva. Eu não fui à imprensa, a imprensa que veio a mim e eu falei a verdade. Com a palavra, o presidente do COF. Como lhe disse, o trâmite vai continuar sendo esse, não vai mudar. As competências do COF estão aqui no estatuto e é só você ler. Então aqui, irei falar novamente com o jurídico, vou agendar com eles uma data, a melhor data possível para ambos, que você não estiver trabalhando, assim não afeta o seu trabalho, porque algumas coisas afetam o meu e eu preciso do meu trabalho, porque eu não recebo nada do Palmeiras. Então você, para essas vistas, continuar sendo feito desta maneira, não mudará uma vírgula, que fique claro a todos os confiscos efetivos possuem direito e esta casa nunca vai esconder nada de ninguém. Aí o Roberto Silva acaba falando em relação a isso, em relação a receber contrato ou não. Aí vamos direto às respostas da Leila Pereira, porque daí são assuntos que estão todos aqui, a gente pode depois, com calma, falar sobre muito mais coisas que foram falados. Então, vamos ouvir aqui, o Roberto Silva tem uma palavra aqui, em relação à gestão do clube, sobre as mudanças, histórico de venda, de jogadores, está tudo aqui sendo feito, e eu estou procurando já o trecho que direto, aqui é a Leila Pereira, tá aqui, ó. Roberto Silva disse, ó, que iria continuar dizendo que o Carlos Degon tem que dar satisfação aos COFistas. Presidente Leila, em nossa reunião do COF, dia 30 de outubro de 2023, que foi aquela ata que eu li, né? Eu perguntei em relação à concorrente de patrocínio que está sendo muito falada. Se o processo vai ser aberto, se a senhora diz que vai ser aberto quando vencer o contrato da Crefisa. Conforme consta na ata, ou seja, seria já no ano que vem. O contrato vence 31 de dezembro, mas em entrevista mais recente a senhora disse que vai fazer concorrência para o novo patrocínio o mais rápido possível com a participação do COF. Entendo que o COF deveria ser usado realmente como conselho de orientação para todos os casos. Isso para a senhora seria muito melhor. A senhora tem 13 conselheiros aqui de situação que vão votar sempre com vocês. Pergunto, quando vai iniciar esse processo? O COF tem 15, tá, gente? Então são 2 da oposição e 13 da situação. Aí ele perguntou como vai iniciar esse processo, como vai ser a participação dos COFistas, se todos os COFistas vão participar, se vai ser resolvido e assinado antes ou após a eleição de dezembro. Aí o Faustino Caputo quis dar a palavra. Roberto, desculpe, você não pode falar por mim que eu vou aprovar. Eu aprovo as coisas corretas. Se o balanço estiver correto, eu aprovo. Se não estiver correto, eu não aprovo. Agora não venha falar em meu nome, que eu estarei sempre votando com o presidente. Aí o Roberto Silva respondeu, eu me desculpo com todos os COFistas e retifico. Com a palavra a presidente da diretoria executiva, Leila Pereira. Roberto, me causa muita estranheza porque a Crefisa e a FAM já são patrocinadoras do Palmeiras desde janeiro de 2015. Aliás, hoje está fazendo 9 anos desse patrocínio extremamente benéfico e vencedor junto com o Palmeiras. Eu tenho um profundo orgulho, se você olhar o que era o Palmeiras até 2014, se lembrando sempre dessa história brilhante do nosso clube. Mas em 2014 foi um ano muito difícil, passamos anos muito difíceis, e a Crefisa e a FAM, espontaneamente, ofereceram patrocínio para o clube. Estamos juntos há 9 anos. Você vê, ela lembra de 2014, que era o Paulo Nobre presidente, né? Vamos lembrar, né, a época em que estava no comando. Acho estranho, Roberto, que você já esteve na Crefisa. Aí começa, gente, prestem atenção. Acho estranho, Roberto,
que você já esteve na Crefisa 2 ou 3 vezes, nos propondo negócios, pedindo alguns milhões lá na Crefisa para financiarmos os seus condomínios e em nenhum momento lá, você tendo toda a liberdade de perguntar, Leila, deixa eu olhar o contrato da Crefisa da FAM imediatamente, eu e meu marido mostraríamos a você. Mas você nunca fez essa pergunta, Roberto. Você foi lá, você ia lá para propor negócios para a gente que nós não fizemos. Você sabe disso, porque você dizia que você tinha uma capacidade financeira que nós, quando fomos verificar, você não tinha. Então você foi lá propondo um negócio, dizendo que você seria garantidor, e quando nós fomos olhar, a sua capacidade financeira não era nada daquilo que você falava. Tanto que nós interrompemos qualquer negociação com você. Você esteve lá dentro propondo negócio para a gente. Você nunca me pediu o contrato. Nunca. Sempre esteve em várias viagens com o Palmeiras. Sempre com tudo pago pelo Palmeiras. Você nunca pagou nada. Você nunca fez pergunta nenhuma. E nós já somos patrocinadores há todo esse tempo. O que me causa estranheza é todo esse questionamento. Toda a sua revolta agora. De uma coisa que você sempre teve acesso total e irrestrito. Eu acho que tudo isso tem cunho político. Vamos lá. Com a renovação desse patrocínio. Você não gosta dessa palavra, ato de gestão, mas é um ato de gestão. Cabe a presidente do Palmeiras, eu não abro mão disso, decidir na minha gestão quem será o próximo patrocinador do Palmeiras. O COF não tem que se intrometer, não cabe ao COF decidir quem será o patrocinador do Palmeiras. Atenção aí, gente. Eu, por uma liberalidade da presidente, como eu sou presidente também das patrocinadoras, durante esse ano, que nós já começamos a fazer procura por novos parceiros, já que o contrato de patrocínio vence no dia 31. Se a Crefisa ou a FAM quiser participar dessa concorrência, é evidente que não sou eu que vou decidir se as minhas empresas estarão nessa concorrência, que eu ainda não sei se vou participar. Então, se a Crefisa resolver participar, eu vou submeter as propostas para o COF. Se a Crefisa resolver não participar, quem vai decidir sou eu, porque cabe a mim, porque eu sou presidente do clube, está claro? Uma observação interessante, esse contrato foi assinado pelo presidente Maurício Gagliotti. E na época que o Maurício assinou, eu não tenho dúvidas que era o maior valor que foi encontrado no mercado. Por isso ele assinou conosco e há 2, 3 anos ninguém oferecia um valor superior a esse. Aliás, não tinha nenhum clube de futebol. O que eu fico estarrecida é que eu não vi nenhuma balbúrdia cobrando os nossos rivais a ter um patrocínio como nós tínhamos. Mas eu acho que isso tudo é porque é um ano eleitoral. Eu não tenho dúvida disso. Ou seja, ela acha que quando cobra-se um valor de patrocínio maior, ela acha que é porque é ano eleitoral. Ela dizendo que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Então esse contrato vai ser cumprido até o dia 31 de dezembro. E nesse inteirinho nós vamos procurar, sim, novos parceiros. Porque realmente quero saber quanto vale a camisa do Palmeiras. Porque eu sei quanto valia lá atrás, quando assinamos esse contrato. Aí nós vamos ver se a Crefisa quiser participar da concorrência. Aí sim eu vou submeter ao COF. Com a palavra, o membro efetivo do COF, o Roberto Silva. Só para responder também, não ficar no vazio, eu tenho 2 imobiliárias e uma administradora de condomínios. Graças a Deus, muito bem. E o mercado, quando eu te procurei alguns anos atrás, ele estava emergindo para empresas financeiras que pudessem financiar reformas em condomínios, que pudessem fazer empréstimos consignados em folha de pagamento e mais uma série de coisas de implantação de portarias ecológicas, etc. Recentemente, o nosso colega Mansur, indicou um parceiro sócio dele que trabalha com essas áreas. Tem muitas empresas hoje. E a CEL administradora, ela não é garantidora de nada. É uma administradora de condomínio e, evidentemente, que eu não poderia administrar no condomínio e emprestar dinheiro para o condomínio, que seria um conflito de interesse absurdo. Eu jamais entraria em um conflito de interesses. Aí entrou o Cristiano Kohler, que é o diretor de gestão e finanças. Essa questão do patrocínio a gente escuta. Tenho lido na imprensa, tenho escutado, enfim, isso me atinge também. Meu cargo não tem sigla de CEO, mas eu tenho atribuições e responsabilidades de CEO. Meu cargo é diretor executivo de gestão e finanças. Também me atinge. É meu 7º ano aqui. O patrocínio lá atrás, quando foi renovado em patrocínio que condizia com os valores do mercado, e nesses últimos 2 anos a gente conversa com todos os clubes, eu converso com todos os clubes, inclusive faço parte de um grupo de CEO, estou com a presidente na liga, a gente sabe que o mercado hoje de apostas está crescendo muito. O Corinthians fechou com uma empresa de apostas, nós não temos apostas no futebol masculino, só no feminino. Então assim, não dá para comparar laranja com banana. Tem que comparar um contrato em vigor. Em determinado momento, nós vamos ao mercado, nós vamos buscar no mercado. O presidente autorizou isso. As empresas que possam posicionar e ter condições de ter crédito, ter confiabilidade, tem que ter transparência, tem que ter capital social, tem que ter histórico, tem que estar no ramo. Eu estava conversando semana passada com uma pessoa que é presidente hoje no Brasil desse mercado de bet.
Tem 13 mil empresas Bet hoje no Brasil. Com a nova reforma tributária, a tendência é que pelo menos 35 a tendência é cair para 35. E mesmo assim, as 35 irão ter dificuldades. Então vai ficar as empresas que têm laço para poder bancar grandes patrocínios, mas em uma posição de composição fixa e não variável. E não se chegar a tal número ou te dou mais tanto. É fixo os contratos que fazemos. É óbvio que tem variáveis. É óbvio que também a performance e outras coisas mais. Isso faz parte do nosso planejamento de 2024. A Leila Pereira, então, ela pede a palavra e fala. Uma coisa também relevante nesse contrato de patrocínio que o Roberto vai ter acesso, mas já poderia ter tido muito mais tempo quando ia lá na Crefisa, mas nunca me pediu nada, falta cutucar o Roberto. A Crefisa tem direito a um camarote, isso desde o primeiro contrato de 2015, isso é verdade, ela tem mesmo por contrato. A Crefisa nunca usou esse camarote, mas sempre pagamos o camarote. A Crefisa tem direito a 500 camisas por ano. A Crefisa nunca pegou nenhuma. Quando eu quero uma camisa, eu compro. Aliás, até sei, de pessoas que encontraram com a presidente Leila Pereira, ela sempre cita isso, para as pessoas comprarem a camisa. Isso é verdade que ela está dizendo aqui, corresponde realmente com a verdade. A Crefisa tem direito a kits, festas, ingressos, sendo que dos ingressos eu pego 10% a 20% do total para distribuir entre os associados. Não pego absolutamente nada, zero. Então, é um contrato de patrocínio extremamente benéfico para o Palmeiras, que me deixa muito chateada. Rivais, eu não importo o que falem, mas quando pessoas aqui dentro do clube contestam como foi benéfico para a transformação do Palmeiras, todo esse investimento que foi feito aqui, disse a Leila Pereira. Aí o Roberto Silva responde. O que eu sinto também, presidente, é que além da falta de comunicação, falta de transparência. Sim, porque aqui é o COF. Aí a Leila Pereira responde. Mas, Roberto, o que você quer saber? Aí o Roberto Silva fala. As informações fazem parte. Aí o Carlos Legon disse. Mas, Roberto, está tudo aberto. Mais explicado e transparente que isso, impossível. Com a palavra Roberto Silva. O objetivo é que eu não faça nenhuma pergunta. Está fazendo a pergunta o Roberto Silva. Aí a Leila Pereira fala, mas é óbvio que você pode fazer. Aliás, você precisa fazer, porque você está aqui para isso. Com a palavra o Roberto Silva. Está todo mundo recriminando. Eu estou aqui fazendo perguntas simples. Você envolveu a minha empresa que não tem nada a ver. Eu poderia falar de vocês. Aí a Leila Pereira. Você pode falar, envolvi sua empresa sim. Você foi na minha empresa ou não foi? Aí o Roberto Silva disse, fui. Aí a Leila Pereira responde, foi me propor negócio ou não foi? Aí o Roberto Silva disse, fui porque era vantajoso para vocês, eu não iria ganhar nada com isso. Aí a Leila Pereira disse, não ia ganhar nada? Você foi lá pedir 10 milhões de reais. E detalhe, você garantiria. Aí foram puxar o cadastro das empresas dele e me informaram que não tinha possibilidade nenhuma de garantir nem 10% disso. Olha o que ela disse. Aí o Roberto Silva disse, eu jamais iria fazer isso porque eu tenho vergonha na cara, isso é uma mentira. Aí a Leila Pereira disse, não, você não tem vergonha na cara. Você não tem, e não é mentira. Eu sou presidente do Palmeiras, você foi lá sim. Eu trago meus diretores aqui e eles confirmam isso que eu estou falando. Você foi lá para se beneficiar. Você como conselheiro achou que conseguiria alguma prioridade na Crefisa. E eu não estou aqui para fazer negócio com um conselheiro ou outra coisa com que quem foi que indicou. Vamos de novo aqui, só para não perder o gancho, ó. Você foi lá para beneficiar, você como conselheiro achou que conseguiria alguma prioridade na Crefisa. E eu não estou aqui para fazer negócio com o conselheiro. E outra coisa, é que falta algumas vírgulas às vezes. E outra coisa, quem foi que indicou a filha para fazer estágio na patisserie aqui no restaurante? Quem foi? Perguntou a Leila. Aí Roberto Silva disse, e qual o problema? Com a palavra presidente Leila Pereira, qual é o problema? Então qualquer filho de qualquer conselheiro pode ser indicado aqui, se não tem problema absoluto. Vamos de novo aqui, porque aí falta as vírgulas, atrapalha aqui, ó. Então, qualquer filho de qualquer conselheiro pode ser indicado aqui, não tem problema absolutamente nenhum, com a palavra o membro efetivo do COF, Roberto Silva. Ela não fez estágio nenhum aqui, com a palavra Leila Pereira. Roberto, você quer ser o paladino da verdade. Com a palavra o membro Roberto Silva, eu não quero nada. Eu quero continuar fazendo a minha obrigação aqui dentro. A Leila Pereira disse, então faça sua obrigação, não faça proposta para patrocinador, não ponha o seu filho ou filha para fazer estágio aqui. Aí o Roberto Silva fala, fazer estágio aqui, eu iria procurar para fazer lá nos Estados Unidos, com a palavra Leila Pereira. Disse, mas fez, de repente você não conseguiu lá, veio aqui, fez ou não fez? Aí o Roberto Silva fala, não fez. Ela veio aqui um dia conhecer a cozinha, nada mais. Quem me conhece aqui nos 12 anos que estou aqui como conselheiro sabe quem é o Roberto, todos aqui, com a palavra Leila Pereira. Todo mundo aqui sabe quem é você. Uma última coisa, quando eu comecei a patrocinar no clube, você era diretor social e o ex-presidente Paulo Nobre estava em vésperas para o banquete
Isso tem 9 ou 8 anos, você era diretor social e o Paulo pediu para a gente colaborar na festa de aniversário. Gente, sabe quanto estava orçando esta festa? R$1 milhão. Põe correção nisso. Quando ele me mostrou aquilo, eu falei, por que R$1 milhão? O que tem nessa festa? Aí eu me lembro muito bem que ele ligou para você, não sei o que você falou para ele, mas por que você questionou isso, Roberto? Há 9 anos um banquete de R$1 milhão. Para onde foi esse dinheiro, Roberto? Lembrando até do banquete, hein? Olha só. Aí o Roberto disse aqui, ó. Eu fiz sim, o 101, 102, 103, que é o aniversário de 101, 102, 103. Eram mais de 1.000 pessoas participando, com Titãs, Paralamas, foi uma festa maravilhosa, com profissionais de participação de toda a diretoria do Palmeiras. Agora, o que tem a ver você está falando aqui na frente do COF? Você quer me intimidar com a palavra presidente Leila Pereira? Intimidar não, eu quero mostrar suas atitudes também, com a palavra Roberto Silva. Tenha certeza que todo mundo aqui sabe dos meus valores. Com a palavra o presidente Carlos Degon. Alguém tem mais alguma pergunta? Com a palavra o membro efetivo Roberto Silva. Eu vou terminar, eu tenho mais 2. Com a palavra o presidente Carlos Degon. Então você tem mais perguntas? Com a palavra Roberto Silva. A entrevista lá da imprensa durou mais de 2 horas. Não estou aqui nem meia hora. Com a palavra o Carlos Roberto Degon. Roberto, se você perder o respeito pela presidente ou por qualquer outro membro aqui da mesa, eu corto sua palavra e você não fala mais. Ok? Mantenha a ordem, por favor, e pergunte. Aí o Roberto Silva disse, ok. A última pergunta da senhora Leila Pereira mostrou o contrato a um jornalista, que foi Danilo Lavieri do UOL. E sabemos que vivemos um momento de exceção, uma vez que a senhora é presidente de ambos os dados, causando um claro conflito de interesse. Por isso o COF deveria ser o órgão a ser consultado em nome da CEP, toda vez que existirem ações que impactem nessa relação, mas isso não vem ocorrendo. Sobre o contrato atual, antes mesmo de vê-lo, tem uma dúvida que gostaria de tirar com a senhora. O contrato entre as partes, Palmeiras, Crefisa e FAM, tem previsão de multa em caso de uma proposta superior ao que a Crefisa paga atualmente. A Crefisa tem 5 dias úteis para cobri-la ou sai do patrocínio antes do término do contrato. A Leila Pereira responde. Existe multa sim em caso de inadimplemento de contrato. São multas tanto para o Palmeiras quanto para a Crefisa. Mas nesses 3 anos não tem cláusula onde eu possa rescindir esse contrato. Mas pela parte da Crefisa e nem por parte do Palmeiras. Essa questão de cobrir o valor, a Crefisa tem uma cláusula de preferência. Que se aparecer algum patrocinador que pague o valor, nós temos a preferência de cobrir esse valor. Aí o Roberto Silva diz, mas isso após o contrato vencer? A Leila Pereira responde, após vencido exatamente. Aí diz Roberto Silva, e a senhora vai manter a retaliação aos 26 conselheiros que solicitaram vistas dos seus contratos através de carta protocolada, mesmo após ter divulgado o contrato? Com a palavra o presidente Carlos Degon. Roberto, esse assunto você trata no Conselho Deliberativo, não aqui no COF. Com a palavra o membro efetivo do COF, Roberto Silva. Eu perguntei para a presidente. Com a palavra Leila Pereira. Eu respondo, não tem problema. O conselheiro não tem direito a ver os documentos do clube. Este direito é dos senhores e das senhoras cofistas. Então não tenho direito de ver esse contrato ou qualquer documento. Em relação à retaliação, não tem retaliação com ninguém. Eu só tenho direito de convidar e oferecer ingressos para quem quiser, só isso. Aí o Roberto Silva diz, eles querem comprar os ingressos, eles querem comprar através de serem conselheiros. Com a palavra o presidente da Leila Pereira. Se eles querem comprar ingressos, eles podem se tornarem, isso se é que não são, sócio-avante. Eles colaboram com o Palmeiras e retiram o seu ingresso como qualquer outro torcedor. Aí o vice-presidente Paulo Boas disse aqui, ó, que aí ele corta, falando dia 22 de janeiro de 2015, é uma data extremamente importante, que é 9 anos da assinatura com a Crefisa e a FAM, e aí ele disse dos valores aqui, dos patrocínios da Crefisa e da FAM. O Boas acabou falando da Crefisa e a FAM e cortou aí todo esse assunto, acabou explicando a respeito disso, né? A respeito do trabalho aqui que foi feito e foi realizado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente colocar. É isso que foi colocado e foi isso que aconteceu nesse momento aí com o Roberto Silva, né? E com a Leila Pereira. Aí o Roberto Silva, aquilo que eu li antes, né? O Roberto Silva tinha pedido para que tudo fosse transcrito em ata, né? Pelo que eu conversei com o Roberto Silva, ele não se sentiu satisfeito que teve na ata, ele não teve direito também, eu fiquei sabendo, ao áudio, porque é gravado a reunião. E aí o Roberto Silva, em contato com a reportagem, né, acabou respondendo aqui, eu vou trazer a resposta do Roberto Silva e já deixando claro. Depois de ler, desculpa ter sido tão extenso, gente, mas era importante que vocês compreendessem tudo que vem acontecendo e o que acontece nas reuniões aí do Palmeiras. Está aberto também a presidente Leila Pereira, ao Carlos Degon, a quem quiser que eu citei aqui, quiser se manifestar, falar, está tudo aberto aqui, não tem nenhum problema. Né? Até ao que eu citei em relação ao Carlos Degon, se ele quiser falar,
também sobre o que fez lá anteriormente, não tem nenhum problema também, estou aqui à disposição, para mim não tem nenhum problema, né? É de uma forma democrática que eu faço dessa forma. Então vamos ali ao contato que é feito com a gente, né? O Roberto Silva nos procurou e disse: sobre a alegação de pedido de empréstimo de 10 milhões da Crefisa, Roberto Silva informa que administra cerca de 250 condomínios e que buscava esse empréstimo para os condomínios, que são os seus próprios garantidores, como é prática no mercado. Em relação às viagens apontadas pela presidente Leila Pereira, Roberto Silva aponta que, como torcedor de arquibancada que já deve ter feito mais de uma centena de viagens para ver o Palmeiras desde pequeno. Inclusive pagou por conta própria para ir com a família recentemente à final da Libertadores de 2021 em Montevidéu, ao Mundial de Clubes dos Emirados Árabes Unidos, e no ano passado a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors na Argentina. E realizou sim viagens que o Palmeiras arcou, mas na época em que fazia parte da gestão, não era membro do COF, e a convite dos presidentes da época, exatamente como a presidente Leila Pereira convida atualmente, e que tem convites aos conselheiros viajarem para acompanhar jogos. Isso acontece, camarote, jogos, né? Isso acontece. Sobre a deplorável acusação de que sua filha fez estágio no clube, Roberto Silva aponta que a filha tem confeitaria como hobby. Sempre se encantou pelo serviço feito no clube nessa área e conseguiu autorização para passar um dia no setor, vendo como funciona na prática, sem receber nenhum centavo ou assinar estágio. Por fim, Roberto Silva comenta que a postura da presidente Leila Pereira na reunião, com comentários condenáveis, desconexos da realidade e da pauta da reunião do COF, representa uma ofensa e um desrespeito não só a Roberto Silva, sua empresa e sua família, mas também à Sociedade Esportiva Palmeiras, ao COF e a todos os presentes. Está aí a manifestação do Roberto Silva. Eu tenho algumas coisas que eu pude apurar também, que há a possibilidade ainda, se ele tiver a possibilidade do áudio, né? Porque, segundo o Roberto Silva, faltou muita coisa do que foi falado. Tem bastante coisa já que a gente relatou, coisas até, assim, né? Citar filha, citar coisas particulares. Muita gente não gostou que isso foi citado na reunião. E isso acabou acontecendo. Então, parece que o Roberto Silva não desistiu até de uma interpelação judicial, né? Aqui na comunicação que ele fez com a gente aqui, ele não cita isso, mas a informação que eu tive aí, que estudam, até o pessoal do grupo aí, do Palmeiras Avante, pensa aí na possibilidade se há chance ou não, depois dessa ata sendo aí publicado. O áudio não foi disponibilizado ao Roberto Silva, com a alegação que me disseram, feita pelo presidente Carlos Zegon, que o áudio é questão interna, né? Fica internamente só no clube e não pode ser cedido aí ao conselheiro. Vamos ver os próximos passos. Volto a dizer, todos aí que foram citados, quiserem se manifestar, está à disposição. Essa é uma informação que eu recebi. E para você entender como funcionam os bastidores do clube e como está, né, esse momento dessa situação que eu disse, né, da relação do Roberto Silva, que já foi da gestão Leila Pereira, foi Paulo Nobre, esteve com o Maurício Gagliotti, hoje está à composição, pode ser um dos candidatos à presidência ou está na chapa como um dos vices, como está essa relação hoje aí envolvendo ele no COF, questionando aí a Leila Pereira. Vocês perceberam também na participação do COF, né? O Faedo, que é um suplente, fazendo perguntas técnicas, né? E ali, pelo menos pelos relatórios, né? Porque eu tenho uma base, né? Não é tudo que acontece na reunião. Os cofistas, poucos questionamentos. Acho que estão satisfeitos, então não questionam. Lembrando que são 13 da situação, 2 da oposição. A gente percebe aí, grande parte, uma dúvida ou outra, mas nada muito mais técnico, né? Tanto que a pergunta do Faedo sobre o aumento do Abel Ferreira aí acabou incomodando a presidente Leila Pereira, que tem todo o direito realmente do estatuto, o suplente não pode aí, ela não precisa responder a um suplente, né? Aí foi uma deliberação do Carlos Zegon de convidar, mas nessa última reunião, por exemplo, o Faedo não foi convidado, deve ter sido pela pergunta que ele fez em janeiro, sobre o aumento que acabou incomodando aí a presidente Leila Pereira. Mas tá aí, gente, para vocês entenderem, desculpe ter sido longo, desculpe se às vezes fala que chato o Fred tá falando, mas eu li praticamente toda a ata. Era importante que eu lesse a ata, porque eu não posso cortar partes, senão vão falar que eu deixei de falar alguma coisa ou outra. As manifestações que estão inscritas, né, estão aqui faladas, né? Então aí para vocês conferirem, entenderem como funciona e até uma revelação aí como que é a ação, né, de conselheiros, da presidente, na reunião como COF, tá bom? Deixe seu comentário, se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Sempre vão trazer aí coisas novas, matérias novas, entrevistas, sempre aqui no A Bola Não Para. E eu agradeço muito a sua atenção, né? Desculpa ter alongado tanto assim, né? Lendo coisas, mas
era a forma como podia passar, não tinha como eu jogar no texto, são coisas longas, né? Principalmente a ata, essa ata de janeiro, né? Que todo mundo estava esperando para ver como seria transcrita aí, isso que o Roberto Silva reclamou e alegou da postura da presidente Lília Pereira. Se tiverem ideia, até com alguns assuntos, vocês entenderam relação ao patrocínio, relação ao que se pensa em relação à imprensa, aí por parte do Carlos Degon, que realmente não é muito fã da imprensa, já mostrei aí mesmo no boletim. Então, tá aí para vocês entenderem um pouquinho os bastidores do Palmeiras. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Segunda-feira tem live, a bola não para, tudo esperando pra gente falar um pouquinho mais desse assunto. Falar do Palmeiras também no Campeonato Paulista e também o futebol pelo Brasil neste final de semana. Abração a todos. Obrigado, gente.